Aê! Chegou a aula de patologia em imagem. Bom, vamos estudar a radiografia de tórax e tentar identificar algumas possíveis patologias na imagem. Vamos lá? Pneumonia. Nós estudamos lá no módulo de pneumonia o que acontece, né, com o pulmão quando o indivíduo está com pneumonia. E aí nós vimos também a região dos brônquios, lembra? Lá na anatomia, a aula de anatomia, nós vimos que existem os brônquios e as subdivisões dos brônquios. Na aula de qualidade de imagem, nós falamos dos fatores, né, que definem se uma imagem está de qualidade ou não. Densidade, contraste, detalhe, distorção, não é isso? E nós aprendemos também uma aula de nomenclatura que aquilo que está mais denso fica radiopaco na imagem, né? E o que não tem tanta densidade fica radiolúcido ou radiotransparente. Bom, quando a gente estava falando de pneumonia, e aí a gente lembra que a pneumonia tem duas divisões, né? Aliás, existem dois tipos de pneumonia, né, que é a broncopneumonia e a pneumonia lobar. Mas o que de fato aconteceu com o paciente, quando o paciente está com pneumonia? Acontece o acúmulo do líquido, né? Aliás, o acúmulo de secreção, o aumento do acúmulo de secreção do muco lá nos brônquios, né? E também pode acontecer a irritação dos brônquios. Então, os brônquios numa imagem radiográfica, eles geralmente não aparecem com tanta evidência assim. Agora, quando o indivíduo está com pneumonia, nós temos aí na imagem ao lado, com o círculo, nós vamos ver manchas radiopacas ao redor da área pulmonar do paciente, né? Então pode ser que esteja só no lobo superior, pode ser que esteja no lobo médio ou no lobo inferior, né? Mas as regiões lobares, de um modo geral, elas ficarão com marcas radiopacas, ok? Esse é o segredo aí da análise da radiografia para entender, né, se ou sugerir que o paciente esteja com pneumonia ou não. Lembrando que quem faz essa sugestão é o médico, né? E o médico depois ele tem, né, uma série de outras possibilidades de confirmar esse diagnóstico, ok? Próximo, tuberculose. Tuberculose a gente também tem que lembrar da definição, né? Nós lembramos que é por uma bactéria, que essa bactéria ela pode acometer outras regiões do corpo, né? Tuberculose renal nos rins, né? Ou nas meninges também, né? Mas no caso da tuberculose pulmonar, significa que uma bactéria se instalou em uma região ou várias regiões do pulmão, né? E aí ali ela vai provocando a morte das células, né? Então o tecido vai necrosando naquela região que a tuberculose está instalada. Bom, como fazer para enxergar isso na radiografia? Nós verificaremos, né, então na área pulmonar que existem cavernas mesmo, né? Então imagens com contornos radiopacos e o centro mais radiolúcido, né? Então é uma imagem que sugere tuberculose. E aí o médico vai solicitar também exames adicionais para poder confirmar, ok? Derrame pleural. Derrame pleural, você lembra que é o acúmulo de líquido entre as pleuras, que são as membranas que revestem o pulmão. Primeiro, para tentar, né, chegar a esse diagnóstico, o médico vai pedir um exame diferente da rotina de tórax. A rotina de tórax são 2 posicionamentos, né? O paciente em póstero anterior e depois o paciente em lateral ou em perfil. Mas para verificar o derrame pleural, o médico vai pedir uma incidência, né? Vai pedir um posicionamento em decúbito lateral, um posicionamento em decúbito lateral. Existe um método também que define esse posicionamento, chamado método Laurel, né? Então, em que consiste isso? Como a imagem aí está te mostrando, você vai colocar o paciente em posição de decúbito lateral, né? O raio ele vai continuar entrando
no sentido antero-posterior, mas a diferença é que o paciente está em decúbito aí, em decúbito lateral, ok? Essa posição vai mostrar a imagem radiográfica que nós estamos vendo ali, do lado. Essa imagem radiográfica está mostrando que existe uma região mais densa na lateral do pulmão, né? E essa impressão mais densa, mais radiopaca, parece que está comprimindo o pulmão, né? Porque nós vemos a área que tem ar radiolúcida, né, mais centralizada, né? Então, por conta disso, sugere que seja que o que esteja mais radiopaco aí na imagem seja esse acúmulo de líquido. Então, por isso que pode ser então sugerido o derrame pleural analisando essa radiografia, ok? Próximo, pneumotórax. O pneumotórax é o acúmulo de ar, não é isso? Entre as membranas que revestem o pulmão. Se acumulou ar, vai ficar muito mais radiolúcido, ok? Então nós estamos vendo aí toda essa área, toda essa extensão do pulmão é indicada com a seta muito mais radiolúcida. Então existe muito mais ar ali naquela região do que poderia, né? Então aí o médico sugeria o pneumotórax. E acabou. Acabou, mas eu acho que eu falei tanta coisa que vai ser melhor dar uma revisada aí, né? Em tudo isso. Bom, antes de finalizar, eu quero que fique claro aqui pra gente 2 pontos. Primeiro, qual é a função do técnico ou tecnólogo em radiologia que vai produzir essa imagem? A preocupação dele deve ser em definir padrões de qualidade que fiquem aceitáveis, né? Então é ele que vai definir todos esses fatores de qualidade. Agora, interpretar a imagem e definir a patologia é de responsabilidade médica. Então eu espero que fique claro esses 2 pontos, ok? Então, bora lá dar uma revisada em tudo isso e depois chegou o momento do exame final, ok? Abraço!